Olá, meu amigão, minha amigona do laccursos.com.br, eu sou o Rodrigo Belmonte e a gente vai conversar agora sobre 8.112. Vamos continuar. A lei é gigante, ela é grande, tanto que essa terceira aula sobre a lei 8.112 o Cabeça dividiu. E hoje a gente vai ver a primeira parte para ela não ficar tão grande, tão pesada quanto a última, né? A última foi canseira, foi cascalho, né? Hoje a gente começa a estudar sobre direitos e vantagens do servidor público civil da União, previsto na 8.112. Direitos e vantagens, parte 1. Bora? Olha lá. Vamos falar do que interessa, né? Vencimento, remuneração, faz-me rir, o cascalho, aquele que pinga na sua conta todo mês, né? Olha só, são dois conceitos tirados da lei. Então, fica esperto que isso cai em prova. Esses conceitozinhos caem em prova e eles são facinhos para confundir. Por isso que o Cabeça deu destaque para eles aqui, dizendo o seguinte, olha só, vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo fixado em lei. Isso está no artigo 40 da 8.112. Vencimento é a retribuição pecuniária, ou seja, o que você recebe em dinheiro, pelo exercício de cargo fixado em lei, ok? Olha o conceito de remuneração. Remuneração é o vencimento. 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 É para não esquecer. Porque se você esquecer do que é vencimento, agora você já sabe que remuneração é o vencimento, né? E na prova o examinador vai querer dizer que remuneração é a retribuição pecuniária pelo exercício. Não é. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Isso aqui vai dar origem aos vencimentos, com S, né? Na remuneração no serviço público, de regra, ela pode ser o vencimento, que é o que chamam de salário base, né? Uma parcela específica. Ou ela pode ser vencimentos. Vencimentos, com S, eu tenho a remuneração básica mais acréscimos dessa prestação pecuniária que a administração te paga. E também ainda tem a possibilidade de subsídio, mas aí é matéria mais constitucional ou quando a gente tem um cargo especificamente que paga em subsídio. Ó, grava essas duas coisas. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo fixado em lei, isso está no artigo 40 da 8.112. A remuneração é o vencimento do cargo mais vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Isso aqui cai em prova. Guarda isso com cuidado, dá destaque, aquela canetinha amarela, ó, vai comer solta aqui, tá? O vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens de caráter permanente é irredutível, ou seja, a mesma regra do trabalhador de iniciativa privada, da impossibilidade de redução de salário, a gente tem aqui no serviço público. Não rola querer reduzir a remuneração do servidor público. O governo, os governos, as administrações públicas de forma geral, eles têm agido com muita inteligência, né? São muito perspicazes, né? Os caras são sagazes. O que eles fazem? Eles não reduzem a remuneração. Congelam a remuneração. Sabe o que é congelar a remuneração? Sua remuneração fica a mesma por anos e anos e anos e anos e você perde o poder aquisitivo. Vide a situação dos servidores do Judiciário Federal e do MPU. Há 10 anos sem reajuste salarial. Cara, 10 anos sem você ter reajuste na tua remuneração... Filho, não tem bolso que aguenta, você com certeza perdeu o seu poder aquisitivo e muito, né? Cabeça, mas você falou numa aula que tem um negócio chamado revisão geral anual. Revisão geral anual é o que se chama na iniciativa privada de database. Todo ano tem que dar uma revisadinha naquela remuneração. Servidor público tem exatamente o mesmo direito, está previsto na Constituição da República. Servidor público tem direito na sua remuneração a revisão geral anual. Todo ano dá uma corrigida lá por conta de inflação, reposição, alguma coisa assim.
E quando a instituição quer reorganizar a carreira, os servidores pedem a reorganização da carreira, aí você tem um projeto de lei alterando a carreira, a remuneração, atribuição, volume de classes, níveis. Aí é outra história, o que a gente chama de revisão específica. Então o servidor público tem direito à revisão geral, que todo ano deveria acontecer, e não acontece, salvo algumas exceções, e ainda tem direito à revisão específica, beleza? O vencimento e o cargo efetivo acrescidos das vantagens têm de caráter permanente e são irredutíveis. É o caso dessas vantagens que ele fala aqui de caráter permanente, é o que a gente está falando de vantagens pessoais adquiridas, né? É o direito adquirido. O servidor trabalhou durante muitos anos e incorporou uma vantagem. Hoje não existe mais essa incorporação. Os servidores mais antigos tiveram isso e ganham uma remuneração muito legal porque eles incorporaram valores. E como eles adquiriram esse direito, não dá para retirar, salvo se bater no teto. E ainda assim, quando bater no teto, o Supremo Tribunal tem alguns posicionamentos meio bizarros lá, de que dá para ultrapassar o teto, porque é direito adquirido, enfim, umas coisas meio esquisitas, que hora ele diz que não pode, tem que cortar, hora ele diz que pode, é uma coisa meio estranha. Mas enfim, vamos entender o seguinte, posso incorporar vantagens pessoais? Hoje não, hoje eu não posso. Antigamente podia, hoje não pode mais, tá? Ainda que eu tenha vantagens pessoais incorporadas, elas têm que ficar todas dentro do teto constitucional, que é a remuneração em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Beleza? Então vamos em frente. Isonomia de vencimentos, ou seja, servidores têm que ganhar de forma igualitária, de forma isonômica. Não rola você pegar um servidor e pagar 10 para um e pagar 10 mil reais para outro. Não dá. A remuneração tem que ser isonômica. Não é possível que um servidor do Ministério do Planejamento ganhe 2 mil reais e o servidor do Ministério da Educação ganhe 500 reais. Não rola. Não ganharia 500 por causa do salário mínimo. Ganharia 800 reais. 880 hoje, né, o salário mínimo. Mas, enfim, o fato é que se os cargos são os mesmos, as atribuições são as mesmas, eles têm que ganhar de forma compatível e idêntica ou semelhante. Pode ter uma variaçãozinha ali de 1, 2, 3 reais, 10 reais, coisa à toa, né? Mas pagar muito diferente de um para o outro não rola, tá? Isonomia de vencimentos, garantia legal, prevista no artigo 41, parágrafo 4º da Lei 8.112, e uma garantia constitucional prevista no artigo 37, inciso 12 da Constituição da República de 1988. Isso tudo é regra da 8.112, mas o cabeça já te insere a informação que vem da Constituição Federal. Por quê? Porque esse cabeçudo é meio pancada. Eu gosto de fazer o estudo vinculando uma coisa na outra, porque a tua memória funciona por conexão. Então, se você consegue conectar é bravo, hein, cabeça? Você consegue conectar uma norma na outra, você acaba fazendo uma interpretação sistemática do sistema. Isso é joia, porque na hora da prova, você fica ligado em tudo, né? Você pensa num monte de coisa. E para as dissertativas, delícia. Você começa a falar na 8.112 e para na Constituição Federal. O examinador até brilha o olho dele quando ele vê isso. Falei, o cara conhece, o cara está navegando no meio da legislação do servidor público, né? E com propriedade. Cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder ou entre servidores dos 3 poderes. Tem que receber de forma isonômica. O cara que é analista legislativo do Congresso Nacional recebe a pequena bagatela de 27 mil reais por mês. Se eu tiver um analista legislativo dentro da Presidência da República, ele tem que ganhar os mesmos 27 mil. Se tivesse um analista legislativo dentro do STF, por exemplo, tem que ganhar os mesmos 27 mil. Tá? Isso é isonomia de vencimentos. O que eu não posso fazer, o que é proibido por lei pela Constituição, é vincular uma remuneração na outra. Porque o cargo de auditor da Receita teve aumento, o cargo de auditor do Tribunal de Contas da União também vai ter aumento. Não, isso eu não posso fazer. Agora, quando eu defino as carreiras e as remunerações, quando eu estou lá no Legislativo, no momento de elaboração da norma, o legislador já sabe, pela orientação dessa lei, que ele não pode fixar remunerações díspares para cargos semelhantes de instituições semelhantes. As remunerações têm que ser compatíveis. Ele não pode dizer, quando eu aumentar o salário de fulano, aumento de Beltrano por cascata.
Nem pensar. O governo federal enlouquece com isso, eles não suportam isso porque isso gera um aumento remuneratório absurdamente alto, né? Um aumento remuneratório não, um aumento de despesa orçamentária absurdamente alto, tá? Tem exceção aqui para essa isonomia, tem as vantagens de caráter pessoal, porque aí um servidor tem a vantagem e o outro não tem. Lógico, um entrou quando Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, ele é servidor até hoje. O cara incorporou até as joias da coroa portuguesa no salário dele. Agora, eu entrei no serviço público em 2016. Não vou ter incorporado nada, já passou o tempo da incorporação. Ele tem as vantagens pessoais e eu não, tá? Nenhum servidor receberá remuneração inferior ao salário mínimo. Bacana, né? Nenhum trabalhador no Brasil, de forma geral, tanto na iniciativa privada como no serviço público, pode receber um salário, uma remuneração, um vencimento, seja lá o que for, o bereré, o faz-me rir, inferior ao salário mínimo, porque isso ofende a dignidade humana. O salário mínimo no Brasil, de certa forma, ele já ofende a dignidade humana só por ele existir no valor que ele está, né? Por favor, um cidadão com R$800, ele não vive no Brasil, ele sobrevive, com certeza. Só de tributos da remuneração dele vai mais da metade, sem ele viver. Claro, sem ele ver, porque ele comprou uma canetinha dessa aqui, ele pagou metade da caneta em tributo. Então, o Brasil é um país muito cruel no que diz respeito à remuneração, tanto na iniciativa privada como no serviço público. O serviço público ainda está um pouco melhor. Mas o fato é que nenhum, nem outro, nem iniciativa privada, nem serviço público podem, olha o que eu vou falar, pagar remunerações inferiores a um salário mínimo. Fechou? Gravou? Regra geral. Tem exceção, né? Você já viu aí no material de apoio, porque tem exceção. Exclusive, como diz um conhecido meu, exclusive, tem súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal dizendo que pode pagar menos que um salário mínimo. Louco isso, né? Súmula vinculante número 6 do STF, doce de coco para prova, né? Perguntando o seguinte: é possível pagar para algum agente público valor inferior ao salário mínimo? É possível sim. Quais são esses agentes públicos? Aí a gente tem que ter uma certa delicadeza no trato dessa informação. O agente público que pode receber valor inferior ao salário mínimo são os praças militares. Gurizada do serviço militar obrigatório, semi-escravidão, eu sei. Eu não passei por isso porque o cabeça é meio cegueta, né? A hora que o capitão lá viu o fundo de garrafa, ele falou: vaza, guri, vai embora, Mr. Magoo, né? E o cabeça foi para casa feliz da vida. Mas os praças militares podem receber valor inferior ao salário mínimo, súmula vinculante número 6 do Supremo Tribunal Federal. E olha o que ela fala: não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial. Isso é casca grossa, né? Além de você fazer o serviço lá de milico, obrigatório, você não pode sequer ter o direito de reivindicar pelo menos um salário mínimo. E eles não pagam. Não pagam porque a instituição está quebrada. Esse é o fato, né? A estrutura militar brasileira não tem mais a mesma quantidade de recursos que tinha na década de 70, por exemplo. Na década de 60. Era um órgão muito rico. O servidor público militar era objetivo de vida de inúmeras famílias para os seus filhos. E inúmeros filhos queriam ser militares porque a remuneração era muito legal. Aí veio o fim da ditadura que a gente teve no Brasil, que foi um período horrível, e aí as pessoas entenderam que o serviço militar deveria ficar esquecido, jogado de lado. É uma discriminação e é uma discriminação constitucional, infelizmente. Hoje as estruturas militares no Brasil são capengas, isso é fato. O cabeça não está xingando ninguém, não está ofendendo, o cabeça está dando o raio-x. Um coronel do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica, final de carreira, depois de 40, 50 anos de trabalho, o cara vai ganhar 10 conto por mês? 11? Por favor. Ele é coronel, ele é como se fosse um ministro do STJ, como se ele fosse um ministro do TCU, como se ele fosse um auditor do Tribunal de Contas em final de carreira. O cara vai ganhar 8 conto, o ministro ganha 33. Isso é um desvalor a uma classe de empregados públicos, ou melhor, de agentes públicos, de trabalhadores públicos. Isso é um desvalor a essa classe de trabalhadores públicos. E a Constituição e o próprio Supremo falaram assim: vamos desvalorizar sim, porque eles fizeram muita besteira no passado. Então,
gurizada, vocês vão receber menos que salário mínimo, tá? Por que isso existe? Por que isso existe? Por que pode pagar menos que um salário mínimo? Olha só, sujeito a regime jurídico diverso, e isso é admitido pela Constituição Federal. A estrutura militar no Brasil é um regime democrático diferenciado do nosso. Existe uma democracia deles, né, da milicada lá, e existe a democracia para os civis prevista na Constituição da República. Isso é possível? 2 tipos de democracia? Não é 2 tipos, é a forma de limitações do direito de exercer essa democracia, né? Se você quiser contrariar o seu chefe no trabalho, no serviço público, você pode simplesmente argumentar, contrariar e ainda dizer não vou cumprir. Não vou cumprir. O que você quer fazer não é correto, não estou de acordo, o meu convencimento pessoal diz que tem que ser de outra maneira. Isso é serviço público civil e talvez iniciativa privada se você for um cara muito bom. Agora, para milicada, filho, você vai dizer não vou cumprir, você está preso. Acabou. Não tem gregrê para dizer Gregório, como diz minha mãe, né? Você contrariou o seu superior hierárquico na estrutura militar, você está preso. Não interessa se a estrutura militar é estadual ou é da União. Você vai preso, porque o regime jurídico deles é diferente do nosso, é baseado em hierarquia e disciplina. Tudo isso serve de reforço para a ideia que dá para pagar menos que um salário mínimo para os praças, né? Tortura isso, né? Que é o serviço militar obrigatório. Praça inicial é a milicada, é gurizada de 18 anos, né? Ah, mas 18 anos não tem que ganhar dinheiro. Claro que tem que ganhar dinheiro. Eles estão trabalhando, pô, eles vão lá fazer trabalho pesado, inclusive. Você vai lá fazer o que eles fazem? Né? Teve um temporal agora aí no Rio Grande do Sul, violentíssimo, né? Quem que está limpando as ruas lá, quem que está prestando socorro lá? A milicada, a gurizadinha lá, de 18, 19 anos, do serviço militar obrigatório, está carregando tronco de árvore, está ajudando a restabelecer as cidades que foram atingidas por um vendaval violentíssimo. Vão receber menos de um salário mínimo. Isso é o quê? Desvalor a direitos sociais do trabalho, desvalor à dignidade humana e à força do trabalho desse pessoal. Fica esperto. Todos os servidores estão sujeitos ao teto remuneratório previsto na Constituição de 1988, artigo 42 da 8.112 e o 3711 da Constituição Federal. Aí, ó, nosso colega, amigo Miguel já está dando vazare para o carnaval, e o cabeça vai, ó, continuar firme e forte. Abraço, Miguel. Olha só, o teto remuneratório diz o seguinte: ninguém pode ganhar mais que o ministro do STF. Ponto final. Acabou. Conversa. Parou aí, tá? Tem exceção. Tem exceção. Claro que tem exceção, né? Olha só. Vantagens previstas no artigo 61. Quem que pode ganhar mais que o teto? Basta ver essas vantagens aqui, ó. Gratificação natalina. Como assim, cabeça? Assim, ó. Deixa eu te contar. Cabeça trabalha no Ministério Público Federal. O chefão do Ministério Público Federal é o Procurador-Geral da República, que ele já ganha o teto constitucional, ele ganha R$33 mil por mês. No Natal, ele vai ganhar R$66 mil por mês, ou seja, patrolou o teto no dobro. Aí a Constituição autoriza, porque a gratificação natalina está prevista, então ela tem que ser paga. Aí ela está sujeita ao teto. O que a Constituição não aceita é que uma lei qualquer doida aí, sem respaldo constitucional, agregue novas remunerações. Esse lance do teto está tão complicado que eu falo que o Brasil está passando pela síndrome da interpretação constitucional oportunista. Porque cada dia que passa os caras criam um penduricalho quando deveria ser subsídio. O que é subsídio? Parcela única de remuneração. O que é parcela única de remuneração? Eu não tenho agregados, eu não tenho valores a mais, eu não tenho auxílio moradia, eu não tenho auxílio alimentação, não tenho auxílio combustível. Não tem penduricalho, não tem brinco. É aquela parcela e ponto final. Mas criou-se, pela síndrome da interpretação oportunista da Constituição da República, penduricalhos. Cada um que lê a Constituição entende que tem o direito de ter algo a mais, porque aquilo é constitucional, baseado numa outra norma, no direito intergaláctico que o Darth Vader apresentou segundo o Despertar da Força. Pô, isso é sacanagem. Aí quem que fica no teto? Quem não pode brigar politicamente. De regra, servidores públicos. Aí a 8.112 diz o seguinte: tem exceções para o teto. Adicional do exercício de atividade insalubre.
Se você trabalhar numa atividade insalubre e ainda assim você já ganha quase no teto e o adicional fizer ultrapassar o teto, você pode receber. Adicional pela prestação de serviço extraordinário, isso é hora extra. Adicional noturno, adicional de férias, 1/3. Já pensou o PGR? O ministro-presidente do STF, dezembro, ele ganha 33 do salário normal, mais 33 do 13º, e aí ele pede férias. Ele vai ganhar 1/3 de 33, nós estamos falando de mais 11. Ou o cara tira numa bolada só 70 mil reais. E o praça do serviço militar obrigatório pode ganhar 500. Beleza? Então vamos em frente. Perda da remuneração se dá com... Opa, servidor perde remuneração, mas a remuneração não é irredutível? Sim, se você trabalhar regularmente, não está autorizado que alguém reduza a sua remuneração. Não, isso não existe autorização. Exceto se você faltar serviço. Olha só, falta ao serviço sem motivo justificado importa na perda da remuneração do dia. Cabeça, faltou o trabalho hoje? Faltou, cabeça. Tem justificativa, cabeça? Não tem. Ué, por que você não veio, cabeça? Cabeça estava dormindo. Cabeça não quis acordar. Então, cabeça, é o seguinte, seu dia de trabalho vale R$30. Então, você perdeu R$30, beleza? E se você continuar fazendo isso, você pode perder mais, você pode perder o seu próprio emprego. Agora, saídas antecipadas. Teu horário 7 horas, você sai às 6. Entradas atrasadas. Teu horário de entrada são às 8 da manhã e você chega às 10. Então, peraí, você atrasou 2 horas na entrada e saiu antes 1 hora. Você está me devendo 3 horas de trabalho. Tem algum motivo? Não. Vai compensar? Não, quero não. Então, vou descontar. Vou descontar 3 horas do seu dia. Então, o que rola? O desconto pode ser total do dia de trabalho, dessa diária de trabalho, né? Ou pode ser parcial. Pode ser parcial. Alguns órgãos, eles têm uma tolerância muito boa quanto a isso. Mas a 8.112 é muito clara. Se você ficar devendo hora em um mês, existe uma tolerância administrativa para você pagar no mês que vem. O que isso quer dizer? Digamos que você tem que fazer uma carga horária mensal de 140 horas. Você fez 135, ficou devendo 5. Pô, vai descontar já do meu salário? Não, é o seguinte, cabeça. Nós estamos no mês de janeiro. Você pode pagar até fevereiro. Então, em fevereiro, você não vai fazer 140, você vai fazer 145 horas. 5 a mais daquelas que você não pagou. Beleza? Essa é uma possibilidade, uma oportunidade para o trabalhador público não ter o desconto salarial, porque o desconto salarial não é legal para ninguém. Pô, você está contando com aquela grana, com aquela quantidade de recursos e de repente vem menos. Vai causar algum problema. Isso você só recebe dali um mês. Pô. Não é como a iniciativa privada no trabalhador que recebe por serviço prestado. Né? Ele fez o serviço hoje, ele pode receber hoje, pode receber amanhã, pode receber daqui 15 dias. Com a crise que está aí, ele vai receber lá no final do ano, né? Então, o serviço público tem essa vantagem, a segurança de receber todo mês um valor X. Mas você também não pode fazer muita coisa diferente, porque é só aquele valor, né? Aí vem o lance da tolerância de você poder pagar as horas que você estava devendo, tá? Faltas justificadas decorrentes de caso fortuito ou força maior poderão ser compensadas a critério da chefia imediata, sendo assim consideradas como o efetivo exercício. Então, olha só. Primeira coisa, você faltou ao serviço. Existe justificativa? Sim, existe. Eu estava lá no médico, minha consulta estava marcada para as 10, o médico me atendeu às 15 e eu saí só do consultório dele às 18. Pô, mas o que era isso? Consultório médico. Consultório médico você chega lá, você sabe a hora de chegar, mas não sabe a hora que você sai. Aí tá aqui o atestado médico. Aí esse dia ele me deu um atestado médico pro dia inteiro, porque eu fiquei o dia inteiro lá. Aí você vai ter uma licença médica de um dia. Vai ter desconto financeiro? Não, foi justificado. Justificou a falta, que seria essa primeira hipótese, que a falta ao serviço sem motivo justificado. Você justificou? Justifiquei. Essa outra falta aqui, você não foi ao médico. Não foi. Mas aí você estava indo trabalhar, sossegado, numa boa, e uma pessoa caiu na sua frente, lá desmaiada. Você vai, e aí, vou passar por cima da pessoa como se fosse uma lombada, né? Não, eu vou ajudar, vou ver o que é. E é uma senhora, uma idosa, você vai e socorre ela, e aí chama o SAMU e o SAMU fala, filho, você socorreu primeiro, não foi? Fui, então vem junto, você vai acompanhá-la para o hospital.
E aí, pô, eu tenho que trabalhar. Já era. Você vai acompanhar a dona que caiu no chão aí. Bora. Aí já chega a polícia, quer saber o que aconteceu. Eu falei, tava andando, eu tava caído, eu ajudei. Não, então você vai pra delegacia esclarecer isso também. Pronto, seu dia, você foi. Caso foi turto ou força maior, né? Você foi obrigado a seguir tanto o corpo de bombeiros que prestou socorro, como o SAMU, como a polícia. Não tem, aí você vai lá e avisa seu chefe. Aí seu chefe, se ele for gente fina e tal, fala, não, boa ação como essa não encontra em qualquer lugar, tá abonada a sua falta, ou compensa mais tarde, tá? Na verdade, aqui é possibilidade de compensar, não é nem possibilidade de abonar, tá? Sendo assim consideradas como de efetivo exercício. Caso fortuito, né, aconteceu alguma coisa que você não esperava, algo que não estava previsto na sua vida, né? A caixa d'água do prédio que você mora ruiu e alagou todo mundo. Não vou trabalhar, vou ter que desalagar meu apartamento, né? Descontos na remuneração. Olha só. A remuneração de todo trabalhador, ela é intangível. O que é isso? Princípio da intangibilidade remuneratória. Não tem como eu atingir a remuneração do cabra se ele não quiser, né? Tem exceção para isso? Tem. Alimentos devidos para filhos ou pais. Aí, vai lá e captura o dinheiro. Agora, fora isso, já é mais complicado. Isso está na iniciativa privada, que não dá para pegar o salário do servidor, do trabalhador. No serviço público é a mesma coisa. A remuneração do servidor é intangível. Ela não pode ser tocada por credores do servidor, por exemplo, a não ser que ele autorize. Tá? Ou ordem judicial. Ou imposição legal. O princípio da intangibilidade da remuneração sofre exceções. 3. Imposição legal, ordem judicial ou autorização do próprio servidor. Autorizo um desconto do sindicato todo mês na minha folha de pagamento. Autorizo o desconto da parcela do empréstimo consignado que eu fiz lá todo mês na minha remuneração. Isso se chama desconto autorizado por lei. Quando você tem uma situação de ordem judicial, você de repente fez uma besteira na administração, tem que pagar a administração e com uma ordem judicial o juiz determina, olha, pague em 10 vezes de R$1.000 o prejuízo que você deu para a administração. Aí vai ser descontado. Agora, quando a gente fala em consignação, as consignações elas são muito delicadas, porque a consignação está, na verdade, tutelando interesses do banco, que é o cara que emprestou dinheiro, né? E o sistema financeiro no Brasil ele é violento, ele é cruel, ele não brinca em serviço. Tanto não brinca que está autorizado a garfar da sua remuneração até 35% dela. E detalhe, tem previsão até para cartão de crédito. Se você está devendo muito cartão de crédito e não consegue pagar, a administradora de cartão de crédito pode garfar até 5% da sua remuneração. Terrível isso, né? Eu acho. Porque aqui não está se tutelando o interesse do servidor. Aqui está tutelando interesses do sistema financeiro, né? Reposição e indenizações ao erário podem ser parceladas. Olha que bacana. A parcela não pode ser inferior a 10% da remuneração do servidor. Então, para e pensa. Você causou um prejuízo para a administração. Você ganha R$5.000 por mês, tá bom? R$5.000 por mês. Aí, o que rola? O prejuízo que você causou para a administração é de R$50.000 por mês. Você destruiu um carro da administração. Tá bom, eu vou pagar, né? Tem que pagar, então tá. Quanto que vai descontado, cara? No mínimo 10%. No mínimo 10%. Então, se você ganha 5.000 por mês, 10% de 5.000, quinhentão. Todo mês, quinhentão no seu lombo lá para pagar esse carro que só vale 50.000, né? Bacana isso. Ainda assim, a gente diz que a remuneração do servidor é intangível. Intangível. Tudo bom? Beleza? Pô, eu não quero pagar isso aí. Vai pagar, vai descontar em folha, né? Quer saber? Vou pedir exoneração, vou vazar e vocês não vão receber. Coitado, sabe nada, inocente. Aí, você tem 60 dias para pagar o valor integral. E se eu não pagar, você está enrolado. Vai ser ação judicial, vão bloquear a sua conta bancária, vão dar um Bacenjude na sua conta, um Renavan Jude nos seus carros, se você tiver, né? E aí, filho, você vai
ter problema, só isso, você vai ter muito problema. Ah, mas aí eu vou fazer outro concurso e passar em outro lugar. Não vai passar, ou melhor, não vai tomar posse, porque eles vão querer ver esses dados, a hora que eles verificarem isso, você está enrolado. E mesmo que admitam você entrar, vai ter desconto no seu salário novo. Para quem anda na linha, o trem pega, né? Olha só. Vantagens para os servidores públicos previstos na Lei 8.112. São benefícios pagos além do vencimento. O que é o vencimento mesmo do início da nossa aula de hoje? Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo. E a remuneração? É o vencimento acrescido de vantagens. Remuneração e vencimento, remuneração e vencimento. E vencimento? Vencimento é prestação pecuniária, retribuição pela atividade que você desempenha em qualquer cargo público, administração direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou distrital. Beleza? Fica de olho nisso, fica esperto. São benefícios pagos além do vencimento. Indenizações, gratificações e adicionais. O que são indenizações? Olha só. Elas não se incorporam ao vencimento ou ao provimento do servidor. Elas são as ajudas de custo, diárias, transportes, ajuda por transporte ou indenização de transporte ou auxílio. Né? Olha que bacana. O Ministério Público que o Cabeça trabalha fica em Anápolis, uma cidade a 50 quilômetros, mais ou menos 50 quilômetros de Goiânia. Aí digamos que eu tenha, por uma razão qualquer, ir a trabalho até Goiânia. E não tem veículo na PRM, na Procuradoria da República no município, em Anápolis, não tem veículo oficial. Aí o Cabeça fala, não, beleza, vou com o meu carro. Ah, você vai com o seu carro? Vou. Então tá bom, vamos preencher um formuláriozinho que você vai receber uma indenização de transporte. O que é isso, indenização de transporte? Você vai usar o seu veículo para fazer um deslocamento oficial? Vou. Então você vai receber um valor por quilômetro que você rodar com o seu veículo. Muitas empresas privadas fazem a mesmíssima coisa, tá? E ajuda de custo? Vamos descobrir o que é ajuda de custo? Olha lá. Indenização para compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse da administração pública, passa a ter exercício em nova sede. O cidadão está em Brasília e aí ele foi removido no interesse da administração pública para trabalhar no Rio de Janeiro. Tudo bem, vá embora, vá com Deus. Né? Ocorre que a mudança de Brasília para o Rio custa uma nota. Quem que vai pagar essa conta? E as despesas que eu vou ter para tudo isso? Como é que faz? Olha só. Mudança de domicílio em caráter permanente. Você vai ter uma ajuda de custo para realizar essa mudança. Por quê? Porque é a administração que está mudando você de lugar. Não foi você que pediu para ir para o Rio de Janeiro, viver naquela cidade maravilhosa. É a administração que quer te mandar para lá para você trabalhar lá. Então, nessas circunstâncias, a administração vai te dar uma ajuda de custo para compensar as despesas da sua instalação. Né? Só que tem o seguinte... Quando é que esse pagamento, essa ajuda de custo, essa indenização, se é indenização não cabe nenhum tipo de tributo, não incide imposto de renda, tá? Nem contribuição previdenciária, é dinheiro líquido na conta. Quando você tem uma ajuda de custo, quando é que é proibido esse pagamento dessa ajuda de custo? Olha só, quando você pede para ser removido e fica a critério da administração. A remoção a pedido independente do interesse da administração, aquela situação que a gente viu na aula passada, da remoção, né? Remoção a pedido, eu quero ir morar no Rio de Janeiro. Ou daí fica a critério da administração, tá bom, eu vou autorizar, ou ela diz, não, não vou autorizar. A segunda opção, eu quero ir morar na cidade do Rio de Janeiro porque eu quero acompanhar a minha esposa que foi removida no interesse da administração que ela trabalha. Aí a administração também não vai pagar, porque não foi a administração que você trabalha que está te pedindo para ir para lá, você está acompanhando sua esposa. Né? Essas são as possibilidades aqui de não pagar ajuda de custo. Processo seletivo promovido, ou seja, concurso de remoção. O Cabeça participou de um concurso de remoção para vir para Goiás. Não dá para o Cabeça fazer um requerimentozinho dizendo assim, paga minha ajuda de custo para eu mudar? O Cabeça teve que desembolsar dinheiro de mudança, de transporte de veículo, família, cachorro, gato, papagaio, para poder se instalar em Anápolis. Se fosse no interesse da administração, aí eu teria uma ajuda de custo. Né? Servidor afastado em razão de mandato eletivo não tem ajuda de custo. Duplo pagamento. Olha que beleza o duplo pagamento. Você, meu amigão, e a bonitona, os dois
vão ser removidos no interesse das respectivas administrações para as quais trabalham. Maravilha! Vamos receber 2 ajudas de custo? Uma só. Uma só, pô. Porque um dos órgãos vai dizer, ó, eu pago a conta de todo mundo aí. Não precisam 2 pagar. Eu pago. Aí há uma proibição decorrente de lei de que o duplo pagamento é proibido. E é uma situação razoável, né? Por favor. Né? Exceto se forem administrações diversas. Um é do Distrito Federal e o outro é do município. Um é da União e o outro é do Estado. Aí dá para rolar o pagamento em duplicidade. Mas se forem servidores públicos federais, não paga. Cabeça, por que não aplica esse dispositivo aqui na esfera estadual? Por que não aplica esse dispositivo de proibição na esfera estadual ou municipal? Por uma razão muitíssimo simples. A Lei 8.112 é uma lei federal, não é uma lei nacional. Ué, qual que é a diferença? A diferença é enorme. Lei federal é aplicada exclusivamente para a administração pública federal direta e indireta. Uma lei nacional é aplicada para todos os órgãos. Por exemplo, Lei 8.666, Lei da Licitação, lei nacional. Todas as entidades administrativas brasileiras têm que observar essa lei. Lei 8.112, lei federal. Só a administração pública federal direta e indireta observa a Lei 8.112. Beleza? Despesas incluídas na ajuda de custo. Transporte do servidor e da família. Inclui aqui até a sogra. Empregados. Inclui todo mundo, filho. Bagagens e bens pessoais. Aquele sofá que você tem de 15 lugares na sua casa, bens pessoais. Né? Bagagem. Vai embora. O totó vai junto? Vai. Põe ele na caixinha, na gaiolinha dele e manda junto. Transporte da família para o local de origem, em caso de falecimento do servidor, pelo prazo de 1 ano contado do óbito. O que é isso? Vocês foram... O servidor foi removido de Brasília para o Rio de Janeiro. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Aí lá no Rio de Janeiro ele falece. Uma razão qualquer. A família foi para o Rio de Janeiro porque ela queria? Não. Foi porque a administração mandou. A família tem algum vínculo com o Rio de Janeiro? Não, não tem nenhum. Pô, o que nós vamos ficar fazendo aqui no Rio de Janeiro? Quero voltar para Brasília, perto da minha família. Então tá certo. A administração traz de volta. Se ela levou, ela traz. E olha só como é que funciona. Transporte da família para o local de origem em caso de falecimento do servidor pelo prazo de 1 ano contado do óbito. Não do débito, do óbito. Tá? Então, aqui, a ajuda de custo inclui todos esses elementos. Vai depender das circunstâncias do que está acontecendo. O valor da ajuda de custo, calculada sobre a remuneração do servidor, e não pode exceder a 3 remunerações. Né? Se você é um analista do Congresso Nacional, não pode exceder a 3 vezes R$27 mil. Né? Não pode exceder R$80 mil. Coisa à toa, né? Não é nada. Diárias. Isso aqui, quando fala em diária, o olho do servidor até brilha, né? Por quê? Porque é uma grana a mais que ele recebe por um serviço que ele vai realizar fora do domicílio funcional dele. Isso aqui é indenização. Se é indenização, não existe tributação sobre ela, nem da contribuição previdenciária. Tá? Indenização destinada ao custeio de despesas extraordinárias decorrentes de viagem a serviço. Você, meu amigão, trabalha lá em Goiânia. Você trabalha lá no gabinete do governador Marconi Perillo. E aí ele designa você para participar de um congresso lá em Fernando de Noronha, uma questão ambiental. Você vai feliz da vida, né? Chorando que você vai. Você vai receber diária. Quantos dias de congresso? 5 dias de congresso em Fernando de Noronha. Olha que coisa horrorosa. Aí você sai de Goiânia de avião, vai para Fernando de Noronha, tudo lindo, maravilhoso, e vai ainda ganhar uma diária, que é um valor livre para você custear suas despesas extraordinárias, tipo alimentação, hospedagem e tudo mais. Viagens funcionais, nacionais e internacionais. Desde que sejam viagens funcionais, você tem direito a receber
essa indenização chamada diária. Esse afastamento é eventual e transitório, ou seja, você só recebe diária se o afastamento, se o deslocamento do servidor, se a prestação do serviço for em caráter transitório, 1 dia, 2, 3 e volta. Pode ser até mais, pode ser um mês, pode, sem problema nenhum. Vai ficar 1 mês lá no órgão, na outra cidade onde tem o órgão, para realizar uma licitação. Não tem problema nenhum. Isso é provisório. O que não pode é você, não, vou ficar agora definitivamente recebendo diária. Não, isso não existe. Aí não funciona, aí não rola, né? A diária só é paga quando o deslocamento, o afastamento é eventual, é transitório. A diária será concedida na sua integralidade por dia de afastamento. E o que acontece? Você vai ficar de um dia para o outro, vai ter pernoite, como fala, né? Você vai receber uma diária integral. Hoje é sexta-feira, você vai vazar hoje, só volta no sábado. Então hoje você recebeu a diária integral. Tá? Será concedida pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede. Ou seja, você não vai dormir no local onde você foi trabalhar. Você está em Goiânia, servidor de Goiânia, e você tem que prestar um serviço em Anápolis, por exemplo. Aí você vai e volta no mesmo dia. O cabeça saiu hoje de Anápolis, está aqui em Brasília, vai gravar, a hora que encerrar as gravações, o cabeça vaza de volta para Anápolis, vai embora hoje mesmo. Não haverá pernoite. Então, a diária é quando você dorme no outro local para onde você foi realizar o serviço. Quando não tem pernoite, você não recebe uma diária inteira. Não justifica, você recebe ela pela metade, né? Que é só para as despesas de alimentação, eventualidade de um táxi, alguma coisa assim, ou um transporte qualquer, né? Será concedida pela metade quando a União custear por meio diverso as despesas extraordinárias cobertas por diárias. O que é isso? Muitos órgãos públicos estão adotando uma forma de capacitação de pessoal muito interessante. O que eles fazem? Você sai lá do Rio de Janeiro para fazer um curso no Tribunal de Contas da União aqui em Brasília. Tudo bem? Beleza? Aí a administração fala assim para você, olha, seu transporte terrestre, seu transporte aéreo, a estada no hotel que você vai ficar em Brasília, a alimentação, café da manhã e jantar, mais o transporte em Brasília é por minha conta. Eu, administração, vou bancar tudo isso. Então você não vai receber uma diária integral, você vai receber só a metade, porque você não vai pagar hotel, você não vai pagar táxi, você não vai pagar café da manhã e não vai pagar jantar. Eu vou, inclusive, fazer o teu transporte dentro da cidade de Brasília. Tá? Aí a tua diária vai ser pela metade. Então, meu amigão, minha amigona, diária recebe na integralidade ou recebe na metade. Quando que recebe na metade? Quando o seu deslocamento para atividade em outro local, fora do seu domicílio funcional, não exigir que você pernoite, que você durma no local. Ou quando a administração bancar parte das despesas por outro mecanismo qualquer que ela tenha lá. E a diária também é pela metade. Tá bom? A indenização não será concedida quando? Isso é muito importante. Quando é que você não vai receber diária? Não adianta chorar que você não vai receber a diária. Deslocamento da sede constituir exigência permanente do cargo. O servidor não fará jus a essa diária. Quando você fez o concurso público, já tinha lá uma previsão de que você não trabalharia dentro de uma sala. Você teria que ficar transitando por cidades vizinhas, porque a tua função é de fiscalizar. Né? Ou como alguns servidores do IBAMA que fizeram concurso, do IBAMA não, da FUNAI, fizeram concurso e tiveram que ser deslocados lá por meio do mato na Amazônia para ficar de olho em índio. Mas o cargo deles era para isso, para ficar no meio do mato na Amazônia. São o que a gente chama de cargo de indigenista, acho que é. Acho que esse que é o nome. Tem diária não, filho. Quando você fez concurso, você já sabia que ia ficar lá no meio do mato. E não adianta chorar, dizer que não tem internet, não tem WhatsApp, não tem Facebook. Lá não é para ter isso mesmo. E você fez o concurso para se submeter a essas condições. E a diária não rola, não tem diária também. Por quê? Porque isso é uma condição permanente do seu cargo. Deslocamento dentro da mesma região metropolitana, ou aglomerado urbano, ou ainda microrregião, constituída por municípios limítrofes. Goiânia é um exemplo muito legal para isso, porque você tem Goiânia, e assim, colado em Goiânia tem Aparecida de Goiânia. A impressão que dá é que você está na mesma cidade, mas você não tem a noção exata da divisão. O que divide elas é uma avenida. Né? Cuiabá e VG, o que é VG? Várzea Grande. Lá em Cuiabá e Várzea Grande existe um rio dividindo as duas cidades, mas elas são
limítrofes, né? Nesse caso, quando eu tenho cidades limítrofes, uma região metropolitana ou um aglomerado urbano reconhecido por lei, ou uma microrregião devidamente constituída, o servidor que trafegar nessas áreas, ele não vai ter direito à diária, não vai receber diária. Eu fui ali em Aparecida de Goiânia fazer um mandado, cumprir um mandado. Negativo, não tem diária. Isso município limítrofe, mesmo a região metropolitana, não rola, tá? Deslocamento em áreas de controle integrado mantida com países limítrofes. Área de fronteira. A sede do seu trabalho é em Corumbá, Mato Grosso do Sul. Um abraço, pessoal do Mato Grosso do Sul. Mas aí, você tem que fazer policiamento de fronteira, você tem que se deslocar por toda a faixa de fronteira, diversos municípios. Não vai ter diária, não adianta chorar, tá? Tem uma exceção para esse caso aqui dos países limítrofes. Se tiver pernoite, aí você recebe, tá? Mas se for ali um patrulhamento diário, não vai receber não. Quem receber diária sem afastamento é obrigado a devolvê-las em 5 dias. Indenização de transporte. O que tem de interessante aqui? É devido ao servidor que realizar despesas com utilização de meio próprio de locomoção para execução de serviços externos, que foi o que eu tinha conversado, né? Você vai usar de Anápolis a Goiânia o seu carro, você vai receber um valor X lá, que pode ser por trecho, pode ser por quilômetro rodado, enfim, não sei exatamente como funciona isso em todos os órgãos do país. No Ministério Público Federal é por quilômetro rodado, pode ser que outro órgão tenha uma outra sistemática, um pagamento por trecho, um valor específico, fechado, fixo, sei lá. Isso é indenização por transporte, também não incide qualquer carga tributária. Indenização não tem carga tributária nenhuma, é de valor líquido, limpo. Auxílio moradia, indenização destinada a ressarcir despesas domiciliares comprovadamente realizada pelo servidor. Espera aí, servidor tem direito ao auxílio moradia? Tem, a gente vai ver aqui as condições. O cabeça igual do juiz? Não, claro que não. O juiz tem direito ao auxílio moradia, membro do MP tem direito ao auxílio moradia, mas eles não precisam comprovar o gasto. E o valor é outro. O valor é bem melhor, tá? O cabeça quanto é? 4.500, limpo, livre, sem qualquer tributação, seja de caráter previdenciário, seja de caráter fiscal de imposto de renda. Horrível, né? Mas vamos lá, antes que dê depressão, né? Porque você começa a pensar nessas coisas da depressão, pô. Né? Deve ser paga no prazo de 1 mês após a comprovação da despesa pelo servidor. Quer dizer, o servidor tem que comprovar, o magistrado não precisa. Ele recebe na conta, se ele quiser usar a grana do auxílio moradia para pagar uma viagem para a França, dá nada. Agora vai o servidor pegar a grana do auxílio moradia e pagar uma viagem ali para o Catalão, está morto, né? Ele está enrolado, ele vai perder o dinheiro, porque ele não vai ter como comprovar a despesa com auxílio de moradia, né? Se bobear, ainda vão exigir a devolução do dinheiro. Pagamento mediante comprovação de despesa, né? Isso é uma delícia. Hipótese de concessão do auxílio moradia. Para você receber o auxílio moradia, não pode ter imóvel funcional. Os servidores militares, eles têm essa coisa da vila militar, né? Um negócio bem bacana, esse é um benefício da instituição, né? O servidor não precisa ter uma casa toda vez que ele é removido, ele não precisa comprar, alugar uma casa toda vez que ele é removido. Se houver vaga disponível na vila militar, ele fica na casa da vila militar que pertence à União. Tá? Então, olha só, não existindo esse imóvel funcional, um servidor pode solicitar o auxílio moradia. Cônjuge do servidor não ocupar o imóvel funcional. Desculpe, o cônjuge ou o companheiro do servidor não ocupe o imóvel funcional. O servidor ou seu cônjuge ou companheiro não seja ou tenha sido proprietário, promitente comprador, cessionário ou promitente cessionário do imóvel no município onde for exercer o cargo. Ou seja, não dá para um parente seu próximo, marido, esposa, cônjuge, filho, alguém ali ser dono do imóvel no mesmo município, porque não justifica o auxílio. O auxílio é quando você não tem local para morar, né? Nos últimos 12 meses.
Nenhuma outra pessoa que resida com o servidor receba auxílio moradia, porque se alguém receber, você não recebe, tá? O servidor tenha se mudado do local da residência para ocupar cargo em comissão, função de confiança do grupo de direção e assessoramento superiores, que é o famoso DAS, níveis 4, 5 e 6, uso de natureza especial de ministro de Estado ou equivalentes. Bacana, né? Pô, show de bola. Então não adianta nada você começar a pensar que o Cabeça está recebendo auxílio moradia porque ele saiu de Cuiabá para vir morar em Anápolis. Não tá, porque o Cabeça não se enquadra. O Cabeça não exerce cargo em comissão, nem função de confiança do grupo DAS 4, 5 e 6. O Cabeça veio porque ele quis. Essa seria a segunda situação, né? A administração só vai pagar auxílio moradia quando ela te mandar para lá e você for ocupar um desses cargos aqui, tá? O município no qual assuma o cargo em comissão ou função de confiança não se enquadra nas hipóteses do 58, parágrafo 3º, ou seja, aquelas situações que você não recebe diária. O que é isso? É aquela que você tem que circular do município para o outro porque isso é exigência de caráter permanente do seu trabalho. Aí você não vai ter auxílio moradia também não, tá? Servidor não tenha sido domiciliado no município nos últimos 12 meses. Pô, você saiu de lá não tem 6 meses, agora está voltando, você deve ter casa lá, deve ter aluguel, deve ter alguma coisa lá, né? O deslocamento não seja por força de alteração de lotação ou nomeação para cargo efetivo, ou seja, você foi nomeado ou você foi removido. O deslocamento tenha ocorrido após 30 de junho, porque antes não tinha, né? Não tinha. 30 de junho de 2006 foi quando apareceu o auxílio moradia para servidores. O valor mensal do auxílio moradia é limitado a 25% de um cargo comissionado ou da função comissionada do cargo de ministro de Estado ocupado pela pessoa, tá? É interessante que esse limite em relação a um cargo comissionado é uma função de confiança de ministro de Estado, 25%. Eles ganham 30 mil por mês, calcula aí quanto dá 25%. Né? No caso de falecimento, exoneração, colocação de imóvel funcional, colocação em imóvel funcional à disposição do servidor ou aquisição de imóvel, o auxílio moradia continuará sendo pago por 1 mês. Legal, né? Se o magistrado adquirir imóvel próprio na cidade que ele reside, ele continua recebendo auxílio moradia. O servidor, se ele adquirir, não. Ele recebe só por mais 1 mês. O membro do MP nasceu em Goiânia, viveu em Goiânia a vida inteira, agora ele atua em Goiânia do MP. E ele tem casa em Goiânia. Ele recebe auxílio moradia. 4.500. Por isso que ele é tão questionada, né? Ficou uma coisa frouxa, pô. Você tem casa aí, por que você vai receber auxílio moradia? Auxílio moradia é para quem não tem o imóvel, para quem não tem a casa. Ou quando você vai para uma cidade, um membro do MP, por exemplo, é mandado lá para uma cidadezinha, uma currutela, que não tem casa nem para alugar. Né? Não tem casa para alugar, as casas para comprar estão destruídas, como é que o promotor vai morar lá? Não tem condição de habitação. Vai morar no hotel? É complicado. Então ele pode receber um auxílio moradia, de repente até para pagar algo mais caro, com uma condição, uma segurança melhor para ele. Né? Mas não é isso que está valendo no Brasil hoje. Né? Aquilo que eu falei, a síndrome da interpretação oportunista da Constituição da República está autorizando umas coisas absurdas, tipo auxílio moradia para o cara que tem casa onde ele trabalha. Né? Complicado, muito complicado. O valor mensal do auxílio moradia é de 25%, né, como eu falei anteriormente, só que é o seguinte, tem um teto, R$ 1.800 para o servidor, tá? R$ 1.800. E esse teto aqui é interessante, porque se os 25%, por exemplo, derem aí R$ 1.000, a administração pode pensar em pagar até 1.800, tá? É que o 1.800 é o teto. Não há prazo máximo de duração no pagamento do auxílio moradia. A não ser que você compre um imóvel, né? Aí vai pagar por mais 1 mês só. Gratificação e adicionais. Além do vencimento básico, que é o vencimento, que é a prestação pecuniária pelo serviço prestado, o servidor tem direito a gratificações e adicionais. São gratificações ou adicionais. Exercício de função comissionada ou cargo comissionado. Isso aqui a gente chama no serviço público de FC ou de CC. Né? Quem tem FC geralmente é um chefe, é um diretor de alguma coisa, é um assessor. Quem tem CC é a mesma coisa, chefe, diretor, assessor. Outra gratificação
na remuneração, gratificação natalina, 13º salário. Adicional de insalubridade, periculosidade e penosidade. Servidor público federal civil tem direito ao adicional por penosidade. Hora extra é outro adicional. Adicional de férias de 1/3, que é 1/3 constitucional. Quando você sai de férias, você tem o direito a receber 1/3 da sua remuneração, 1/3 a mais da sua remuneração quando você sai de férias. Outros relativos ao local ou à natureza do trabalho, gratificação por encargo de curso ou concurso. Por exemplo, se o cabeça vai dar um curso dentro do Ministério Público Federal. Gratificação. Recebe uma gratificação. O cabeça vai cuidar de um concurso, ele vai trabalhar no concurso, vai receber os candidatos e tal, vai receber uma gratificação por participação em concurso. Cargo ou função de confiança, retribuição devida pelo exercício de uma atividade de chefia, direção ou assessoramento. Isso é muito importante porque a gente tem visto no Brasil, de forma geral, nas administrações federais, estaduais, municipais e distrital, uma farra de cargos comissionados. Por que farra? O cargo comissionado ele foi criado constitucionalmente para atender a demanda de chefia, direção e assessoramento. Acabou. É isso. Beleza? É isso. Então tá. Nessas circunstâncias, eu não posso pegar cargos comissionados para dar para uma pessoa que vai exercer a função de secretário, para dar para uma pessoa que vai exercer a função de técnico administrativo, para dar para uma pessoa que vai exercer a função de motorista, segurança. Não posso. Por quê? Porque os cargos em comissão eles são destinados à chefia, assessoramento e direção. Eu não posso contratar mediante cargo comissionado fiscais. Fiscal, por exemplo, Conselho Regional de Imóveis, ele tem os seus fiscais. E aí o fiscal não é concursado, ele é cargo em comissão. Não pode. Por quê? Porque fiscal não é diretor, não é assessor, não é chefe. Eu não posso ter um cargo de fiscal, cargo em comissão. Isso é um absurdo. Vou contratar auditores da Receita ou da Secretaria de Fazenda do município como cargo comissionado. É monstruoso isso, não pode, é proibido, porque o cargo comissionado ele é para funções de chefia, direção e assessoramento, assim como a função de confiança. E lembrando, a função de confiança é exercida por servidor do quadro, servidor efetivo. E o cargo comissionado é exercido por servidor do quadro, servidor efetivo, e também por aquele que não é do quadro, aquele externo, tá? Regra aplicada para servidores efetivos, servidores exclusivamente comissionados e para cargos de natureza especial. O que é o CNE? Cargo de natureza especial. Esse aí é o cargo que não é comissionado e não é servidor efetivo. São as pessoas mais próximas do presidente da República, do presidente do Senado, do presidente da Câmara, da mesa do Senado. Eles têm lá à disposição deles uma infinidade de cargos de natureza especial que eles chamam, contratam quem eles bem entender para fazer aquilo que eles acham que é o adequado. É tão especial que os caras, por exemplo, não tem que bater ponto. Não tem uma função determinada. Complicado isso, né? O Brasil é um país muito complicado. Cargos de natureza especial são cargos vinculados a determinadas estruturas. Câmara dos Deputados, Presidente da República. Não são cargos comissionados e não tem concurso público, né? Ou seja, é uma farra. Função de confiança, são de exclusividade de servidores efetivos. Cargo comissionado não, ele pode ser de servidor efetivo e do servidor que não é do quadro. Aí a Constituição estabelece uma regra. Se você tiver 1.000 cargos comissionados no seu órgão, tem que reservar um percentual mínimo, que é a lei que vai definir, que pode ser 1%, pode ser 50%, pode ser 70%, exclusivamente para servidores efetivos. Tá? Gratificação natalina. 13º. Corresponde a 1/12 da sua remuneração anual acumulada. O que eu quero dizer com isso? Você, meu amigão, passou no concurso e entrou em agosto. Em agosto você recebeu um salário, setembro outubro outro, novembro outro, dezembro outro. São 5 remunerações. Então você vai receber 5/12 como 13º em dezembro, porque ele é proporcional. Cabeça, mas eu tomei posse dia 1º de janeiro. Beleza, então em dezembro você receberá os 12avos inteirinhos do seu 13º. Por que isso? Porque ele é proporcional ao tempo de trabalho do ano que você trabalhou. Né? Não dá para você entrar em dezembro e vai ganhar um 13º integral. Não, aí não é justo. Não é justo com os outros trabalhadores, não é justo com o cofre público. Né?
corresponde a 1/12 da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro por mês de exercício respectivo no ano. Fração igual ou superior a 15 dias é considerado um mês integral. Olha que legal. Você começou a trabalhar no dia 10 de novembro. Vai contar novembro como se fossem 30 dias. Você vai receber o 1/12 integral ali, tá? Será paga até o dia 20 do mês de dezembro e servidor exonerado receberá sua gratificação natalina proporcionalmente aos meses de exercício, calculado sobre a remuneração na data da exoneração, no mês da exoneração, né? Beleza? Mais tranquila essa aula, né? Mais light. E agora, exercício. Vamos ver o que tem lá? Olha só. A gente tem da FCC, prova do TRT do Mato Grosso do Sul, técnico judiciário. Vamos lá. Sobre o vencimento e a remuneração é incorreto afirmar. Meu amigão não, muito cuidado, agora a gente vai procurar a resposta errada. Essa é a resposta que tem que ser marcada no gabarito, lá no cartão resposta, né? Então a gente vai procurar o que está errado. As faltas justificadas decorrentes de caso fortuito poderão ser compensadas a critério da chefia imediata, mas não serão consideradas como efetivo exercício. Aqui, ó, esse não está errado. Serão consideradas, sim, como efetivo exercício se ele for autorizar a compensar, né? Se não autorizar a compensar, aí sim é que ela não é considerada de efetivo exercício. Essa aqui está errada. Essa aqui é a nossa resposta, aquilo que a gente está procurando. Vamos ler as outras, só para fixar. O servidor que for demitido em débito com o erário terá o prazo de 60 dias para quitar seu débito. Correto, letra B está corretíssima. Lembra que a gente estava falando que a remuneração do servidor é intangível. Mas se ele estiver em débito com a administração, ele pode pagar em parcelas que terão valor mínimo de 10% da sua remuneração. Mas se ele for demitido ou exonerado, ele terá 60 dias para pagar o seu débito de forma integral. Tá certinho a letra B, né? Letra C. A remuneração é o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Remuneração é o vencimento. Corretíssimo, né? Letra C também está correta. A gente já sabe que a resposta é letra A, né? A gente só está olhando o restante aqui para esgotar, né? Vamos lá. O servidor perderá a remuneração do dia em que faltar ao serviço sem motivo justificado. Correto. Porque se ele justificar, ele não perde a remuneração. O vencimento não será objeto de arresto, sequestro ou penhora, salvo nos casos de prestação de alimento resultante de decisão judicial. É a intangibilidade da remuneração que a gente havia conversado. A remuneração do servidor não está à disposição para ser arrestada ou penhorada por quem quer que seja, exceto em caso de dívida de alimentos. Belezinha? Sussa, tranquilos? Olha lá a resposta correta, letra A, porque a gente estava procurando a resposta errada. A resposta que você tinha que marcar no cartão de prova é aquela que está errada no meio de todas as outras certas. Bora fazer mais uma, Fundep, IF de São Paulo, né? Instituto Federal de São Paulo, administrador. O que tem aqui de bacana para a gente resolver? Vamos lá. Servidor Público Federal Saulo deve repor ao erário o valor de R$10.000 recebidos indevidamente da União. Tá legal. O pagamento será feito em parcelas, sendo que, conforme o que dispõe a 8.112, cada parcela não poderá ser inferior a 10% da remuneração de Saulo. Perfeito. Esse é o mínimo que vai ser descontado do Saulo. 10% da sua remuneração é o mínimo, já que ele vai pagar parcelado, né? Ó, vai ser feito em parcela. Ele tem a opção de pagar de uma vez só ou pagar em parcela. Inferior à metade da remuneração de Paulo. Tá errado, né? Deixa eu colocar um E de errado aqui, né? Cada parcela não poderá ser superior ao salário mínimo. Tá errado também. Não poderá ser superior a 30%. Tá errado. Pode. O que não pode ser é inferior a 10%. Tá? Olha lá, letra A, nossa resposta correta. Vamos para a próxima? Isso aqui, CESP, TRE da Bahia, né? Um abraço pro pessoal da Bahia. Pessoal bom demais, né? Esse povo baiano aí. Julgue os itens que se seguem acerca do regime
jurídico dos servidores públicos estabelecidos na Lei 8.112. O servidor que faltar ao serviço sem motivo justificado perderá o dia de remuneração. Aí até doce, né? Até doce, ó, certinho, vai perder, né? Por quê? Porque ele não justificou a ausência, então ele perde o dia de remuneração. É nada mais justo do que receber um dia a menos no seu salário, né? Deve ter adorado isso. FCC, esse aqui é do TRT de Campinas, São Paulo, técnico judiciário. Sobre o vencimento e a remuneração disciplinados na 8.112, é correto afirmar: a remuneração é a retribuição pecuniária. Parou. A remuneração é o vencimento. A remuneração não é a retribuição pecuniária. A remuneração é vencimento. Letra A, está errado. Não vou nem terminar de ler. Ô cabeça, é doido? Termina, vai que está certo no final. Mas não pode estar certo no final, mas no início está tudo errado. Vai. A remuneração é a retribuição? Não. A remuneração é o vencimento acrescido de algumas vantagens. O vencimento é que é a retribuição pecuniária pelo serviço prestado. Disposição legal da 8.112. Né? Letra B. O vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens de caráter permanente é irredutível. Regra expressa, garantia de todo trabalhador público da União Civil, né? O servidor poderá receber remuneração inferior ao salário mínimo? Está errado. A gente sabe que não pode. Existe uma exceção, que é os praças de serviço inicial, serviço militar obrigatório, né? Letra D. O servidor perderá a remuneração do dia em que faltar o serviço, mesmo por motivo justificado? Não. Ele só perde se ele não justificar. Por que ele faltou? Letra E. É vedada a consignação em folha de pagamento a favor de terceiros em qualquer hipótese. Não, consignação é sempre em favor de terceiro. Está errado. As duas últimas aqui erradas. Nossa resposta correta é a letra B. Vamos lá? Olha só, letra B, respostinha correta, prova da FCC, bem bacaninha essa. Unirio, analista de TI. Analista de rede para TI, né? Vamos ver agora. O que a gente tem aqui? Olha lá. Constitui indenizações ao servidor segundo a Lei 8.112. A gente está procurando as indenizações. São só 3, né? Gratificações e adicional. Adicional e gratificação não é indenização. As indenizações sempre se incorporam ao vencimento para qualquer efeito negativo. Adicional de férias não é indenização, muito menos o adicional noturno. Agora, as diárias, indenização. Transporte, indenização. Auxílio moradia, indenização. Ajuda de custo, tudo isso aqui é indenização. E lembrando que indenização não incide carga tributária, muito menos previdenciária. Fica ligado nisso, tá? Porque pode cair em prova misturando isso com direito tributário, tá? Retribuição por exercício de função de direção ou chefia. Aí não é indenização, isso é gratificação, tá? Vamos conferir a resposta da Unirio aí. Letra D. Bacana, maravilha, lindo. Agora, CCV-UFC. Essa eu não conheço, essa banca, né? Assistente de administração. Vamos lá. A gente vai falar de vencimento. Olha lá. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público. Ótimo. Cópia do texto da lei. Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as vantagens de indenizações, gratificações e adicionais. Show de bola! Isso aqui é um resuminho da aula hoje, né? Constitui indenizações ao servidor segundo o regime jurídico único. Pô, fez tudo isso para te perguntar o que é indenização? Sacanagem, né? Você gastou tempo lendo, prestando atenção. Isso é coisa de carniceiro. Vamos lá. Ajuda de custo, diárias e passagem? Passagem não é indenização não, filho. Tá errado. Aqui, ó, passagem está fora, tá? Passagem está fora. A passagem não é indenização. Auxílio moradia. Esse aqui é indenização. Transporte. Indenização, que é o auxílio transporte. E diárias, indenização. Letra B. Ajuda de custo. Hora extra. Ajuda de custo, ok. Hora extra, não. Transporte, sim. Transporte, sim. Auxílio moradia, sim. Passagem, não. Adicional pelo exercício de atividade perigosa. Não, isso é adicional. Ajuda de custo, ok. Diária, ok. É a letra B. Tranquilo, né? Só a letra de lei. Olha lá.
Letra B. E essa do CESP, TRT, olha, essa é diferente do CESP, tem alternativa, né? Geralmente as provas do CESP são de verdadeiro ou falso, certo e errado, né? E a gente que acha que CESP só faz certo e errado, de repente aparece um questão desse tamanho aqui, né? Com relação a direitos e vantagens previstos na Lei 8.112, assinale a opção correta. Sobre direitos e vantagens, vamos lá. O servidor que faltar ao serviço injustificadamente poderá, mediante autorização expressa, compensar a falta com suas férias. Nunca. É ilegal. Você faltou quando devia trabalhar e aí fala assim, não, desconta das minhas férias. Não. Isso é ilegal, isso é proibido. Isso é ato de improbidade administrativa. Está errado. Letra B. Embora exista um teto remuneratório no funcionalismo público, não se previu um mínimo salarial. Piso salarial, claro que tem, o salário mínimo. Está errado. Está errado. Claro que previu, nenhum servidor pode ganhar valor inferior a um salário mínimo. Letra C. Indenização que um servidor fizer jus, indenizações que um servidor fizer jus não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito. Segura essa letra C aqui. Vamos olhar agora a letra D e a letra E. A ajuda de custo, em caso de mudança de domicílio, é devida aos servidores públicos de cargo efetivo. Porém, não é devida aos servidores ocupantes de cargo em comissão. Cargo em comissão está errado, é devido tanto para o comissionado como para o servidor em caráter efetivo. Letra E. O direito do adicional de insalubridade é de caráter permanente e torna-se direito adquirido do servidor, não podendo ser retirado. Não é de caráter permanente. Ninguém pode trabalhar em local insalubre de forma permanente. Está errado. Então, é a C mesmo. A cabeça tinha ficado com uma dúvida, mas depois, analisando as outras, a dúvida sumiu. Indenização de um servidor. Indenizações que um servidor fizer jus não se incorporam ao vencimento ou ao provento para qualquer efeito. Ok, ele não incorpora indenizações. Está corretíssimo. Letra C, vamos confirmar. Olha lá, letra C e Z. Fini, acabou, né? Agora o cabeça não judiou tanto de você, né? Essa aula foi mais enxuta, que o cabeça teve que dividir ela ao meio. Ela estava ficando muito grande, está dividida. Na próxima aula a gente continua falando de vantagens do servidor, parte 2, né? Nossa aula 3, parte 2, né? Meu amigão, minha amigona do LAC, muitíssimo obrigado pela paciência e por aguentar firme aí. Essa Lei 8.112 é gigante. Tem muita coisa para a gente ver pela frente, mas o cabeça vai fazer o possível para deixar o máximo mastigado para vocês, né? Igual a mamãe passarinha faz para os seus filhotinhos, né? Só não vou jogar na goela, porque é muito feio, né? Meu amigão, minha amigona, forte abraço, bons estudos e até a próxima. Olá, meus amigos! Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e quero fazer um convite muito especial para vocês. Vocês que acabaram de assistir essa super videoaula, uma aula top do LAC Concurso, uma aula focada, específica para o concurso da UFMT 2017, convido vocês a se matricularem no nosso curso da UFMT. Nós, do LAC Concurso, fizemos um curso aí, preparamos um curso muito especial, com muito carinho. São mais de 150 videoaulas à sua disposição, ponto a ponto do edital, super atualizado. No YouTube, nós disponibilizamos apenas 30 videoaulas para vocês conhecerem os nossos grandes mestres. Tá certo, meus amigos? Olha só, e aqui no LAC Concursos é o melhor custo-benefício da internet. Nosso curso completo, super atualizado, investimento a partir de R$ 180. É isso mesmo, 10 parcelas de R$ 18. Você se matricula no cargo de auxiliar. E 10 parcelas de R$ 20, você se matricula no cargo de assistente em administração. Tá certo, meus amigos? Espero vocês aqui no LAC Concurso. Opa, já ia esquecendo. Você gostou dessa videoaula? Você quer o material de apoio, quer o PDF? Então, vai aqui embaixo, clique aqui e faça o download do material de apoio dessa videoaula. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço, fiquem com Deus e espero vocês aqui no LAC Concurso. Clique lá